talvez não era depressão, era sobrecarga sensorial. Então, eu vou falar sobre um pouquinho sobre isso, um pouquinho, vocês já sabem como é um pouquinho, né, quando eu começo a falar. Por que que eu vou falar sobre isso hoje? Porque é uma coisa que eu parei pra refletir recentemente sobre esses anos todos que eu pensei que eu estivesse com depressão, mas talvez não fosse depressão, porque eu fui pesquisar mais ao longo desses meses a respeito de sobrecarga sensorial e é algo que acontece principalmente para neurodivergentes, que eu suspeito de ser, tanto para quem não é neurodivergente. E por que que eu falo que eu suspeito de ser? Eu já tinha essa suspeita há muito tempo já, questão de anos, só que eu nunca fui a fundo numa investigação. Até que recentemente eu comecei a voltar a fazer consultas com o psiquiatra. E aí essa questão foi levantada de novo. Com psicólogos também já aconteceu, anteriores. E por que voltar? Porque teve uma época, lá para novembro ou dezembro de 2019, como eu falei, como eu pensava, eu suspeitava de estar com depressão, eu fui fazer uma consulta e aí me deram o diagnóstico mesmo, porque os sintomas que eu relatei eram sintomas parecidos mesmo, eram sintomas clássicos da depressão. E como a depressão eu já estudava bastante, então eu pensava, provavelmente tenho, porque eram sintomas clássicos: desânimo, apatia, aquela sensação de vazio, não ter vontade de fazer as coisas, falta de concentração, irritabilidade. Só que eu fui com o tempo estudando sobre a sobrecarga sensorial e percebi que também tem muitas coisas parecidas, só que tem uma diferença bem, tem uma, mas assim, uma que é a principal diferença, mas tem outra diferença além dessa. Vou explicar primeiramente o que é sobrecarga sensorial. Me desculpa a dicção, é porque eu tô sob efeito de ansiolítico. Sobrecarga sensorial é quando você recebe muitos estímulos diferentes, de múltiplos estímulos de diferentes lugares, sons, imagens, luzes, tempo de tela em conta, pessoas falando, ruídos, ambientes, até mesmo questão visual, muitos estímulos, e você fica sobrecarregado com tanta informação. E como eu falei, isso pode acontecer até com quem não é neurodivergente, mas principalmente acontece com pessoas neurodivergentes, principalmente quem é do espectro autista ou quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque esse excesso de informação para quem tem TDAH, para quem é TDAH, não é quem tem, né? Também faz uma bagunça no cérebro. Então, isso também deixa a pessoa sobrecarregada. Ela gasta toda a dopamina para lidar com esses estímulos através dos mecanismos cerebrais. Porém, chega um momento do dia que essa dopamina cai, que toda a sua energia cai, você fica lá para baixo. Era isso que acontecia comigo. Minha rotina basicamente era acordar com desânimo, porque eu tinha que frequentar ambiente de trabalho e de estudo em que me desgastava muito, porque envolve interações sociais com muitas pessoas, e essa questão de socialização sempre foi um ponto que me desgastou muito ao longo da vida inteira mesmo. Eu já falei no vídeo anterior, né? Quando eu era criança, eu realmente era uma pessoa tímida e eu ficava no meu canto, não falava com ninguém, até pra comprar pão eu ficava ali no canto com vergonha de falar. Só que na adolescência eu superei isso. Conforme a gente vai crescendo, as situações faz a gente. Não é uma regra, né? Mas a maioria das vezes a gente supera essa timidez. Mas a questão da introversão e da questão de não querer me socializar, isso sempre foi muito comum, até hoje é. Eu sou uma pessoa mais introvertida, eu tenho uma coisa assim, até um quê de personalidade esquiva, talvez. Não vou falar que eu tenho, porque eu não gosto de ficar me autodiagnosticando. Eu deveria ter falado isso lá no começo do vídeo,
eu fiz um roteiro e eu não estou lembrando de seguir o roteiro. Não façam autodiagnóstico. Suspeitas todos nós temos, né? Até porque normalmente é a suspeita que faz a gente ir procurar a resposta. Só que não deem autodiagnóstico. O que eu tô falando que eu tenho da questão da sobrecarga sensorial, eu já tinha falado e já tinha investigado isso já há muito tempo. A questão da ansiedade também. Mais a crise de pânico. Mas depois eu explico o que me motivou a ter. Motivou não, motivou é uma palavra. Não é uma palavra muito boa pra falar de síndrome do pânico. O que acarretou a ter crise de pânico? Iniciou. Então eu enfrentava essas questões de desânimo para ir, porque eu teria que estar em uma situação social com muitas pessoas, e aí tem a questão de eu já não gostar muito, eu gosto mais de realmente ficar no meu canto, e tem a questão da performance, né, da máscara social. Todos nós, quando vamos interagir socialmente com muitas pessoas, a gente coloca uma máscara mesmo. Não adianta falar, eu sou 100% verdadeiro, espontâneo, genuíno. Não é. Todos nós temos um pouquinho, assim, de performance, pelo menos. E no meu caso, a máscara social minha era uma máscara bem grossa, digamos assim, né? Se fosse pra pegar literalmente uma máscara, eu diria que seria uma máscara de ferro. Porque é uma máscara que eu sempre tive um nível de masking muito grande. Eu não sei se eu posso usar esse termo ainda, né? Como eu falei, eu não fechei diagnóstico para só investigações suspeitas, né? Que eu tava fazendo com os profissionais. Mas assim, a máscara social da performance eu posso falar, né? Então, eu sempre tive isso, e isso é desgastante demais você não poder ser você mesmo. Só que, como eu falei, ninguém é, todos nós somos em algum nível atores no meio social. Mas pra mim era muito mais desgastante. Para as pessoas neurodivergentes em geral é muito mais desgastante. Então, tudo isso, todas essas questões, ruídos, tarefas, máscara social, tempo de tela, exaustão física, tudo isso junto fazia com que eu ficasse ao longo do dia com esse desânimo. Então eu acordava com desânimo não porque eu necessariamente tinha esse desânimo por natureza, mas sim porque eu sabia que eu teria que fazer isso tudo de novo todos os dias. E até a questão do capitalismo, a exploração, o ambiente de trabalho, a gente vai ser explorado de alguma forma, mesmo que não seja pelas pessoas ali do ambiente, mas por instituições mais no quesito mais superior. Então, ao longo do dia eu sentia muito esse desânimo, esse vazio mesmo, apatia, não sentia nada, eu tava com a energia lá embaixo, toda drenada mesmo. E aí eu pensava, então, eu realmente tenho depressão, né? Porque são todos os sintomas de depressão. Só que, quando eu chegava em casa, eu colocava música, fazia exercício, ia brincar com a minha cachorrinha, na época ela tava viva, sei lá, desenhava, comia alguma coisa, fazia alguma comida que eu gostava, fazia alguma coisa de ginástica que eu também gostava bastante. Acho que isso entra no exercício, né? Acho não, entra, né? Não sei porque que eu separei as duas coisas. Caminhava na praia, às vezes caminhava até com a Chica. Então, e tudo isso eu fazia com prazer, gostando, feliz, bem feliz, inclusive. Parecia até que tudo que eu não tive de felicidade no dia, teria. De noite compensa tudo que eu não tive no dia. Então, não era uma coisa de ficar. Não era uma questão de ficar o dia inteiro com desânimo, o dia inteiro triste, não tem nenhum momento de alívio. E eu não estou falando que quem tem depressão vai ficar o dia inteiro triste. Eu sei que tem nuances, nenhuma coisa, nenhuma condição psicológica vai ser. Nada na vida vai ser 880, preto ou branco, duas caixinhas. Então eu sei que quem tem depressão também vai ter momentos de felicidade, eu sei disso. Mas no meu caso, sempre que eu saía do contexto que me dava esses desgastes de sobrecarga e eu ficava mais no meu mundinho ou fazendo coisas que eu gosto, eu sempre me recarregava e sempre ficava bem.
Então era uma coisa realmente assim, de dia de um jeito, à noite de outro, igual o Fiona de Shrek. Eu me sentia bem mesmo, de verdade. Sentia empolgação, sentia ânimo, sentia-me muito feliz, muita vontade de fazer muita coisa ao mesmo tempo, inclusive. Vontade de fazer tudo assim ao mesmo tempo, muita energia, lá em cima, minha energia. Então, chegou depois da queda, não sei o que acontecia, se voltava tudo, a dopamina, mas era muito bom recarregar essas energias. E com a depressão, normalmente isso não acontece. E eu não tô falando que é uma regra, como eu falei de novo. Isso pode acontecer com quem tem depressão. Mas comigo era uma frequência. Eu sempre conseguia me recarregar, sempre conseguia me sentir melhor quando eu saía do contexto que estava me desgastando, me sobrecarregando, no sentido sensorial. Então, por isso que eu suspeito de que não seja depressão, porque eu não tinha depressão esse tempo todo, e sim uma sobrecarga sensorial constante. Mas como eu falei, eu não vou me autodiagnosticar e não vou ficar falando que eu tinha ou não tinha tal coisa, eu acho que isso é melhor o profissional falar. Eu nem sei direito como que eu vou falar isso pros profissionais de saúde mental que eu faço acompanhamento, porque talvez eu não consiga me expressar do jeito certo, correto, né, usando os termos técnicos, mas tudo bem. E eu tenho medo de, na verdade, tudo isso ser um engano, né, que realmente eu tinha depressão, mas como eu falei, eu realmente não me sentia uma pessoa depressiva, eu me sentia uma pessoa exausta nesses contextos e combinando com a minha introversão e com a minha personalidade melancólica, o que acontecia? Aí parecia mesmo que eu era uma pessoa depressiva. Mas ser melancólico não é ser depressivo. Talvez, no período da pandemia, eu realmente tivesse passado por um episódio depressivo. Embora, até mesmo naquele momento, ainda assim, tinha esses momentos de descontração, de recarga de energia, fazendo as coisas que eu gosto. Mas talvez só naquele período lá eu tivesse com um episódio depressivo. Todo mundo, não todo mundo, vocês entenderam, né? Muitas pessoas ficaram com depressão, com episódio depressivo forte. E, então, também outra questão que eu penso que também me levou a chegar a essa conclusão é que os antidepressivos não funcionavam comigo. Mesmo fazendo o uso contínuo e longo, todos os dias, mas os ansiolíticos funcionavam comigo. E funcionava até demais. Eu pensava que eu tinha muita ansiedade, que o ansiolítico não ia funcionar, sendo que o ansiolítico me derrubava. Até hoje, tá vendo o jeito que eu tô falando, né? Eu tô falando com uma dicção horrível por causa disso. Porque realmente eu fico com uma sonolência bem grande. Tanto é que eu comecei com as doses baixas, eu nem peço pra aumentar. Eu falo, deixa dessa dose baixa aí. Eu nem vou tentar usar todo dia, eu vou tentar só usar quando eu tiver com uma insônia muito grande, coisa desse tipo. Mas, olha a garrafa aqui. O antidepressivo não funcionava. Eu sempre, mesmo tomando os antidepressivos, eu ficava com esses sintomas ao longo do dia. E eu pensava, nossa, mas eu tô com um nível de depressão tão forte assim, pra um negócio não tá funcionando. Olha quanto tempo que eu tô tomando, sabe? Aí eu sei que tem gente que fala assim, mas demora, tudo bem. Só que a questão é que passou-se anos e anos, e eu não sinto piorar esses sintomas de exaustão, sobrecarga sensorial. Esses sintomas que poderiam ser colocados no sintoma de depressão. Normalmente, quando a gente fica anos com depressão, a depressão tende a piorar. Não aconteceu comigo, mas eu ainda tenho essas características. E, como eu falei, quando eu saio do contexto de sobrecarga, tudo melhora. Não exatamente 100% tudo, porque às vezes a gente fica com coisa na cabeça, né? Mas, assim, melhora bastante quando eu saio do contexto. Tanto é que eu nem sei exatamente o que envolve o tratamento para quem enfrenta essas questões de sobrecarga sensorial. Nossa, eu tô repetindo muito essa palavra, mas é porque eu não consigo encontrar outra que abranja de um jeito bem específico. Então, assim, eu nem sei se tem remédio específico para isso. Não sei como é que é o manejo em relação à sobrecarga sensorial. Eu sei que sair do contexto, pelo que eu pesquisei,
é uma das principais formas de você lidar. Tem coisa que não tem como, né? A gente vai ter que passar por isso em um ambiente de trabalho, de estudo, mas eu acho que só o fato de saber que essa pode ser uma resposta e que sair desse contexto já dá um alívio, já é uma esperança, já é uma coisa assim. Pra mim, pelo menos, não tô falando que é legal ter sobrecarga sensorial, tô falando que saber que pode ser que eu estava com sobrecarga sensorial ao invés de depressão, me dá um pouco mais de alívio. Porque eu até pensava, nossa gente, mas eu tô com tanto tempo assim com depressão, e não tá piorando, eu não tô com vontade de, de ir de arrastar pra cima, mas eu sei que tem gente que não piora a depressão, eu sei disso, são muitas nuances, eu sei. Então tem gente que fica com o mesmo nível de depressão, mas aí eu pensei, mas eu, como eu falei, eu não acho que eu tô realmente com humor deprimido. Tem momentos muito, inclusive momentos longos e bons de felicidade, de prazer, de fazer coisas que eu gosto, energia. E então eu não acho que eu tenho realmente depressão. Pode ser que seja e seria um alívio pra mim se fosse. Não tô falando que ter sobrecarga sensorial é bom, mas que no lugar de uma depressão, não vou falar talvez, não quero levar pra esse lado não, porque parece que eu tô romantizando, falando que é legal. Mas é porque a depressão é bem mais pesada, né? A gente tá com depressão. Não é um alívio por saber que eu possa ter sobrecarga sensorial. É de pensar que talvez eu não tivesse tido depressão esse tempo todo e que sabendo o que eu tenho, tem como lidar, entendeu? Não é que é legal ter isso, é que é legal saber que agora, sabendo o nome disso, descobrindo a causa, é muito mais fácil lidar. Muito mais fácil agora você faz o tratamento correto, você faz o manejo correto, você sabe exatamente agora o que fazer para lidar com isso. Não exatamente porque, como eu falei, eu não sei tudo que dá para fazer em relação à sobrecarga sensorial. Mas eu sei sobre essa questão de sair do contexto. Talvez para a questão de ruído abafador, no meu caso não dá certo, porque eu não gosto de nada aqui nas minhas têmporas pressionando, eu sinto uma enxaqueca muito forte. Óculos também. Mas isso também tira um pouco do peso dos estereótipos que eu recebi por causa disso, que as pessoas achavam que eu era uma pessoa depressiva. Até por questão de roupa, pra você ter ideia, tinha gente que achava que eu era uma pessoa depressiva por causa das minhas roupas, que eu uso mais roupas escuras, sendo que é só porque eu gosto e porque transmite uma imagem de força, roupas escuras, pelo visagismo. Combina mais com o meu contraste, que é um contraste médio a alto, que é a questão da colorimetria. E eu gosto. Não tem a ver com humor, com depressão, como o pessoal fala. Até a questão de tirar foto sorrindo, pra você ter ideia, tem gente que veio pra mim falar, faz um tempinho já, acho que foi em 2017, perguntou se eu tinha depressão porque eu não tirava foto sorrindo. Gente, pelo amor de Deus, qual é, a- qual é a lógica? Gente, vocês acham que pessoas com depressão ficam assim o dia inteiro? Não, né? Nem sei se eu fiz uma cara boa, nem vi. Fechei o olho. Sei lá, ninguém fica assim o dia inteiro. Ninguém fica assim o dia inteiro, cara. Nem que tem depressão. Não tem como você descobrir se a pessoa tem depressão pela aparência dela ou pela expressão facial, coisa desse tipo. Eu conheço muita gente, inclusive, que tem depressão, que tá assim, sorrindo, entendeu? O tempo todo. Inclusive nas fotos, faz a foto assim, mas no fundo não tá assim. Pessoas, inclusive, falaram isso já pra mim. Que performam a felicidade, mas a felicidade genuína não é performática, você sente ela, você vive ela. Então, tem gente que, às vezes eu tô, igual por exemplo, teve um dia que eu tava no ônibus, tava assim, olhando pra lá, ouvindo uma música que eu gosto muito, que é do Barbie Castelo Diamante. É engraçado, né, falar que, ó, tomei uma música da Barbie, mas é porque eu realmente gosto muito dessa música. E aí, o cara chegou, você tá triste? Eu, não.
você tá triste, se você quiser falar comigo, você pode falar. Eu só tava assim, sei lá, eu tava com o braço apoiado olhando pra lá, porque eu gosto de observar tudo, eu gosto de observar a paisagem, ouvindo uma música gostando muito. Sei lá, só porque eu não tava assim, eu não tô feliz. Tem gente que, assim, mas na maioria das vezes que eu tô feliz, eu não tô assim. Não tô, sei lá. Não é porque eu não gosto, entendeu? Eu acho que eu tô falando de um jeito muito 2013, tô parecendo aqueles youtubers de 2013. Desculpa aí, galera, mas é porque talvez é o efeito do remédio, não sei explicar, mas eu não vou ficar tentando me podar não, tá? Porque eu acho que tira um pouco da espontaneidade. Talvez seja um pouquinho chato, porque remeta, né, esses youtubers de 2013, mas vai ser assim mesmo. Mas, assim, não é porque eu sou triste, eu não sou uma pessoa triste que eu não tiro foto sorrindo, eu só simplesmente acho muito clichê e muito artificial. É uma coisa que todo mundo faz, assim. Infelizmente, a síndrome de diferentão é uma coisa que eu não consegui deixar de ter. Eu sei que é chato, eu sei que é chato a síndrome do diferentão. Eu acho pessoas com síndrome de diferentão chatas, mesmo tendo. Eu sei que é muito chato. Eu acho que é um fenômeno. Pessoas muito iguais a gente tendem a despertar esses lados sombras da gente e a gente acha chato. Mas assim, eu acho que pegar, sei lá, ficar. Não é genuíno, é artificial você pegar assim. Você tá assim do nada. Aí você pega. Entendeu? Não é genuíno. Isso pra mim não é felicidade. Isso aí você só tá fazendo uma expressão facial de sorriso. E eu acho clichê. Eu acho muito. Sei lá, sem graça. Olha que irônico, eu acho sem graça. Porque não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer fotos. Eu não queria falar o termo conceitual, mas é porque eu realmente não sei qual outro tipo de termo pra usar. Mas fotos que, sei lá, eu faço um carão, eu gosto de fazer carão, então transmite um pouco de força. Mesmo que as pessoas não me vejam força no meu rosto por causa dos traços arredondados, mas eu gosto. É o que eu prefiro, fazer aquelas fotos mais conceituais, assim, com a boca entreaberta. Uma coisa assim. Sabe, aquelas poses estranhas que eu faço. Eu gosto de fazer foto conceitual. E desculpa usar esse termo, eu não sou cult, tá? Eu não gosto de cult, inclusive, de gente cult. Mas é porque eu não sei outro termo que dá pra usar. Mas eu gosto desse tipo de foto. Eu não gosto de foto assim. Porque é muito, sei lá, sem graça, uma coisa muito padrão, sabe? Eu não quero dar uma de alternativo chato, de uma pessoa alternativa chata, não. Mas é porque realmente eu só acho sem graça mesmo. Não é porque eu sou triste, eu não sou uma pessoa triste só por causa disso, galera. Até porque a expressão de tristeza não é essa. Isso aqui é carão, né? Eu não tô fazendo bem. Nossa, eu não tô fazendo nada bem esse carão. É, mais ou menos, foi mais ou menos agora. Isso não é tristeza, gente. Uma pessoa triste não vai ficar assim. Isso aqui não é tristeza, gente. Entendeu? Por favor, parem de estereotipar as pessoas. Eita, que problemão, né? Não, tô falando de uma coisa muito relevante socialmente, é um problema muito grande. Não, mas sério, eu sei que isso não é um problema muito sério, não é uma questão relevante socialmente, mas só parem de estereotipar as pessoas. Vamos observar e perguntar mais ao invés de pressupor, sabe? E depende, como eu falei, depende da pergunta, porque se a pergunta for carregada também não vale a pena. Igual a pessoa perguntando se eu tenho depressão só porque eu não tirava foto sorrindo, sendo que não era isso. É só porque eu realmente acho sem graça. Então, assim, é uma pergunta carregada, né? Porque você já chega jogando uma pressuposição na pergunta. Então, assim, vamos estar parando, falando em forma de meme, vamos parar com isso. Eu comecei com um assunto, terminei com outro, nada a ver, isso é a minha cara, eu vivo fazendo isso. Eu quero fazer desses vídeos coisa mais solta e aleatória, desse jeito mesmo. Principalmente porque eu me divirto muito fazendo vídeo assim, falando coisas aleatórias. Falando assim, de um jeito mais livre, sem roteiro. Não é que não tem roteiro, só que eu meio que não segui ele. Eu segui só um pouquinho, fui vendo aqui algumas coisas, eu falei tudo que tá no roteiro. Eu até estendi um pouquinho mais, né? Como sempre. Mas, como eu falei, talvez você não tenha depressão, talvez você possa estar enfrentando
questões de sobrecarga sensorial, mas isso aqui, por favor, não leve a ferro e fogo. Conversa com o profissional, tá? Não vai achando assim, então tá bom, vou parar de tomar antidepressivo e vou lá só sair do contexto pra ver se vai resolver. Não, por favor, conversa com o profissional. Sério. Só pra você refletir, pra investigar, pra ir no profissional, perguntar sobre, pra querer saber mais, entendeu? Questão de investigação suspeita. A gente pode ter, a gente só não pode se autodiagnosticar, por favor. E se você se identificou, já é um bom sinal pra você procurar saber sobre. É muito comum quem é do transtorno. Falei certo agora, eu não falei tem, falei transtorno espectro autista e TDAH. Eu não falava a palavra toda porque vai demorar muito. Mas também pode acontecer com quem não é neurodivergente. E lembrando que não existe só essas duas neurodivergências, existem outras, existem TOC, até mesmo transtorno bipolar e esquizofrenia talvez vai entrar pelo que eu tô vendo nas discussões, mas focando nas duas principais, né? Então, o meu vídeo eu vou encerrar por aqui. Eu acho que eu falei demais, 25 minutos, eu não vou cortar nada, até porque se eu falei besteira aí, releve. Não relevem se for uma besteira muito grande, mas eu não lembro de ter falado nenhuma besteira muito grande, não. Que eu falei na questão de não se autodiagnosticar, deixei bem claro isso, né? Eu só tô falando das experiências que eu vi, reparei, através também das várias consultas que eu já fiz ao longo da vida aí, com psiquiatra e psicólogo, e o que eu pesquisei sobre sobrecarga sensorial. Então, muitas coisas bateram direitinho, então eu não estou falando que eu não tinha depressão e sim sobrecarga sensorial. Talvez porque eles, os psicólogos, psiquiatras e psicólogos, me diagnosticaram com base no que eu falei, mas eu não falei tudo, eu não falei essa outra parte, entendeu? Essa diferença. Às vezes a gente tende a pegar só o lado negativo, né, do nosso dia, às vezes, quando a gente vai falar com eles. Então talvez é isso também. Então não é nem. Não tô tentando diminuir o diagnóstico ou falar que eles me diagnosticaram errado, não é isso. A questão é que eu dei um relato muito parecido com o de alguém que tem depressão mesmo, ignorando aquela outra parte que eu já falei, né, da diferença. De recarregar energia, de fazer coisas que gosta com muito prazer e tudo mais. Então, saúde mental é uma coisa séria, não levem a brincadeira, não se autodiagnostiquem, conversem com profissionais, principalmente profissionais competentes e até de preferência que são especializados, né, no que você quer saber, por exemplo, sobre as neurodivergências. Vai ficar por aqui, finalizo por aqui o vídeo, senão vai ficar muito longo, tá quase dando 30 minutos. Eu agradeço muito a quem viu até aqui. Eu vou fazer muito vídeo assim agora, de estilo mais longo, com essa tela deitada. Porque eu acho que fica mais YouTube mesmo. Eu gosto dessa essência de YouTube. YouTube é pra mim, uma das melhores ferramentas da internet. Obrigado, gente, quem veio até aqui. Vocês arrasaram demais, vocês são incríveis. E eu vou fazer mais vídeos desse tipo. E até mais. Tchau!